muito esperado por vocês, com um conteúdo bem legal e eu tenho certeza que vai ajudar, assim, muita gente. Esse é o intuito de todos os vídeos, claro, mas esse em especial é uma dúvida, assim, geral, principalmente para quem tá começando, mas ainda assim, muita gente que já tá na área há muito tempo ainda tem dúvidas, que é do que, gente? Como calcular os custos, né, do nosso produto artesanal que a gente vende, e muitas vezes a gente acaba que não vê o dinheiro. Tudo bem que o problema em si pode ser que não seja só os custos, pode ser toda uma gestão financeira da sua empresa que não está sendo bem administrada, mas a base para se fazer uma gestão financeira é que você tenha o cálculo correto dos seus custos, tá? E hoje eu vou abordar este assunto, mas eu quero primeiro esclarecer que eu, Natiele, quando eu comecei a minha empresa, eu fazia os cálculos dos meus produtos através de uma planilha. E claro, isso me tomava muito mais tempo, eu tinha que ficar fazendo as coisas muito manualmente, e eu tenho certeza absoluta que ainda assim o cálculo não estava 100% correto, tá? Então, hoje primeiro aqui eu vou mostrar a minha face, tá, pra vocês, falando um pouquinho sobre essa parte de custos, e depois eu vou mostrar como que eu calculo os meus custos hoje com o apoio do sistema Calcularte, que é um software focado para pequenos, médios e talvez grandes artesãos, né? E ele ajuda a gente em vários aspectos, desde do cálculo do nosso custo, até o gerenciamento do nosso estoque de matéria-prima, até saber como calcular o tempo que a gente vai ter para produzir aquele determinado pedido do nosso cliente, emitir orçamentos, gerar pedidos, controlar os pagamentos, controlar a agenda, enfim, é uma infinidade de benefícios que esse sistema tem aqui pra gente. Além disso, ele vive em constante atualização, e pelo que eu fiquei sabendo, né, com o pessoal responsável pelo desenvolvimento da ferramenta, em breve também ele vai ter uma parte de gestão financeira, né, que é pra gente, provavelmente, pra gente poder calcular as entradas e saídas de dinheiro mesmo do nosso caixa. E, gente, é o que eu sempre falo, por exemplo, para as minhas colegas da área, para as minhas alunas, né, que fazem as aulas particulares comigo. A gente tem que enxergar a nossa empresa de fato como uma empresa, né? Então, por mais que a gente trabalhe na nossa sala, por mais que a gente trabalhe num cantinho do nosso quarto, quanto mais a gente demonstrar essa condição para o nosso cliente, menos confiança a gente vai transmitir. Então, o ideal é que realmente a gente demonstre grandeza. E um software desse, com um custo mensal muito baixo, né? Porque depois eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar e verificar os valores, os planos disponíveis e tudo mais. É um custo muito baixo em relação à imagem de profissionalismo que a gente passa para o nosso cliente, tá? Então, o foco desse vídeo hoje, eu já tive outro vídeo falando sobre o Calcularte, que é como eu controlo a minha agenda de pedidos. Eu vou deixar aqui um cardzinho com um link para quem ainda não viu esse vídeo, mas hoje o foco vai ser como o Calcularte, na verdade, nos ajuda a fazer esse cálculo automaticamente de todos os nossos custos, para que a gente tenha o valor correto para a gente repassar para o nosso cliente, saber exatamente quanto de lucro que nós temos e saber exatamente quanto de salário, por exemplo, que nós conseguimos atingir das nossas vendas, tá? Bom, eu fiz um scriptzinho aqui, então eu vou às vezes olhar um pouquinho para baixo, que eu não quero esquecer de falar nada aqui para vocês, tá? Uma coisa muito corriqueira que eu vejo em grupos, né, da nossa área, principalmente da nossa área, tá? Que são os grupos que eu participo, que é de silhuete, de papelaria personalizada e tudo mais, é que muitas pessoas, elas fazem o cálculo do custo daquela maneira bem de antigamente mesmo, né? Você pega lá, eu gastei, vamos supor, R$2 de matéria-prima, e aí eu multiplico por 3, e aí eu vendo essa minha peça por R$6, tá? Esse cálculo, ele é um cálculo que engana, né? Por quê? Primeiro porque no custo a gente precisa acrescentar
tudo que a gente gasta diretamente e indiretamente. Então, eu não gasto, por exemplo, para eu produzir uma caixinha, eu não gasto somente o papel e a cola e talvez a tinta da impressora, vamos supor que essa pessoa tenha colocado esse custo, tá? Eu gasto água, eu gasto dinheiro com marketing, eu gasto às vezes dinheiro com funcionário, eu gasto dinheiro com internet. Então tudo isso ele vai englobar no meu custo final. Ah, Nath, mas vai ficar um absurdo o preço. Não, gente. Tudo tem que ser feito um rateio. Tá? Então, o Calculate ele já faz isso automaticamente pra gente, né? Então, a gente vai colocar quais são os nossos custos mensais e aí, quando a gente for cadastrar o nosso preço, ele já vai fazer esse rateio automaticamente pra gente. E isso é uma maravilha, porque antes, quando eu fazia isso na mão, eu fazia uma média de tantos produtos produzidos por mês e daí rateava a minha depreciação de lâmina, a depreciação de máquina, a água, a luz e tudo mais que envolve um custo. Então, por isso que não é correto, né, que a gente faça somente a multiplicação por 3 do valor do que a gente gastou ali com o material, porque não é só isso, né, que a gente utiliza para produzir uma peça. Então, se você faz dessa forma, pode ser que você ache que esteja ganhando, mas muitas vezes você não está ganhando corretamente, porque você vai ter, digamos assim, essa parte a mais que você calculou, mas ali não vai estar pagando a sua água, a sua luz, a sua internet, etc. Entendeu? Porque a gente precisa enxergar o que está, qual é a composição do nosso custo, do nosso valor de venda, para que a gente saiba o que é lucro, saiba o que é salário e saiba o que é o custo dele que vai pagar as minhas despesas mensais, tá? Então isso é muito importante, que a gente tenha esse cuidado ao fazer o cálculo do custo, tá? E a gente tem que entender também duas coisas: a diferença entre lucro e salário. No Calculate, a gente tem como colocar essas duas informações. A gente tem como colocar a nossa margem de lucro, que é o percentual em cima da venda do produto, que vai ser o nosso lucro. E no primeiro cadastro que a gente faz no Calculate, a gente tem como colocar qual o salário mensal que nós queremos, tá? Então, o salário, ele vai ser separado e o salário é o que você vai ganhar por mês. O lucro é o que a empresa está faturando. Então, do lucro é o que você vai usar para reinvestir, por exemplo, na sua empresa. Comprar novas máquinas, comprar insumos, decorar o seu ateliê. Então, é do lucro que a gente vai tirar esses reinvestimentos na nossa empresa, digamos assim, tá bom? Então é isso, né? A parte que eu gostaria de falar aqui diretamente com vocês. Eu vou tentar não me estender muito, embora esse seja um assunto mais detalhado. E agora eu vou lá pro meu note para poder gravar a tela do computador para vocês, para que vocês acompanhem como é feito isso no Calculate. Como que a gente calcula o custo lá, desde a entrada do cadastro do nosso fornecedor e do material, até o final, quando a gente tem o valor final de repasse para o nosso cliente, tá bom? Vem comigo! Bom, gente, agora vamos conhecer a carinha do Calcularte e quais são os lugares que a gente precisa preencher para que a gente tenha o cálculo automático dos nossos custos, tá bom? Vamos entrar lá no site. Ele é totalmente online, né? Não é um software que você baixa no seu computador nem nada. Então você acessa e as informações estão todas na nuvem, não tem risco de perder nenhuma das informações, certo? Abriu aqui a nossa telinha, certo? Sempre vai abrir aqui direto no painel, que é esse ícone que você consegue acessar se você tiver ido para qualquer um desses outros itens, só você clicando aqui em painel, você volta para a tela principal, que vai mostrar, assim, para você todas as informações da sua empresa, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente vai ter um gráficozinho, né, em formato de pizza, e essas cores vão representar o percentual do que a gente vendeu ali no mês, tá? Então, ele vai ter aqui calculadinho pra gente das vendas do mês, quanto foi de lucro, quanto foi de mão de obra, quanto de material, né, a nossa matéria-prima,
quanto a gente, dessas vendas, a gente pagou as nossas despesas fixas. Isso é ótimo para a gente ver se a nossa empresa está ou não saudável, né? Porque o mínimo ela tem que pagar os custos dela. Quanto de impostos que a gente pagou e qual os custos de venda que a gente teve. E tudo isso em cima do total das vendas daquele mês, tá? Então, os nossos custos de venda são o quê? Custo das tarifas de cartão de crédito, custo da taxa, por exemplo, vamos supor, quem tem loja no Elo 7, custo do Elo 7 e assim por diante, tá bom? Quem entra a primeira vez aqui no Calcularte vai precisar fazer as primeiras configurações, tá? Para fazer essas configurações, você vem aqui nesse íconezinho aqui em cima, olha, de configurações mesmo. E aí você tem como preencher todos esses dados. Os importantes que vai envolver, né, todos aqui são importantes, tá? Mas os que vão envolver o nosso assunto de hoje, que são os custos, é aqui nessa primeira abinha do meu trabalho. Então a gente vai preencher aqui, por exemplo, o salário mensal. Quanto que você gostaria de ter mensalmente de salário? Aí você digita aqui, tá? Aí aqui a gente tem a quantidade de horas de trabalho por dia. Quantas horas você trabalha por dia? 8 horas? 9 horas? 10, 11, 12, 24 horas? Enfim, coloca aqui qual é a sua carga horária de trabalho diário, tá? Quais os dias de trabalho por semana? Então, se você trabalha, por exemplo, de segunda a sexta, são 5 dias. Se você trabalha de segunda a sábado, 6 dias e assim por diante, tá? Aí aqui você vai colocar horas diárias dedicadas à produção. Tá? Então, não quer dizer que a quantidade de horas de trabalho por dia vão ser a quantidade de horas de trabalho de produção. A produção em si é lá você montando, criando arte e tudo mais. As horas de trabalho é o total que você está lá respondendo e-mail, atendendo clientes e tudo mais, tá bom? Então, essas informações você deve preencher. E aqui também, olha, percentual de lucro padrão. Então, você precisa colocar qual é a margem que você vai utilizar a margem de lucro que você vai colocar em cima dos seus produtos, tá? Esse tipo de venda padrão, eu deixo aqui sempre pedido sob encomenda, mas na hora que a gente vai cadastrar um pedido, a gente tem como alterar para pedido sob encomenda, pedido à pronta entrega ou venda presencial, tá bom? E aí a gente pode deixar selecionado aqui ou não essa opção de arredondar preços de venda. Então, se a gente deixar assinalado, quando a gente estiver fazendo o cadastro de algum produto, ele vai colocar o valor quebrado, muito provavelmente, porque ele vai calcular todos esses custos, né, de salário, o valor da sua mão de obra, o valor das suas despesas fixas mensais. Então, ele vai dar um valor muito provavelmente quebrado. Se você quiser arredondar automaticamente, você deixa assinalado. Eu não deixo, eu vou explicar depois futuramente para você, porque como eu tenho taxas variadas de preço, eu mesmo vou lá e digito manualmente qual o preço que eu vou cobrar, qual é o preço que eu vou escolher cobrar da minha cliente ao cadastrar um produto, tá bom? E daí para você verificar se está tudo certinho, aqui, por exemplo, você pode vir em meus dados, e aí aqui a gente tem, olha, os valores todos calculados. Então, eu tenho aqui, olha, automaticamente já começou me passando tudo isso sem a gente precisar usar a nossa calculadora ou a nossa mente para poder fazer esses cálculos, tá? Então, aqui, olha, valores calculados, eu tenho total de horas trabalhadas por mês, conforme as horas que eu cadastrei lá, vai dar isso. O valor da sua hora de trabalho, total de horas de produção por mês, qual é o custo da minha hora de produção. Então, aqui eu tenho um valor X de custo da minha hora de produção. Então, quer dizer que se eu consigo produzir por hora 10 caixas, ele vai já me dividir, 10 caixas por hora, ele já vai me dividir esse valor da minha hora de produção dividido por 10 caixas. Então, ele já vai me ratear isso quando eu for fazer o meu custo, tá bom? E aí eu tenho também a média mensal de despesas, que ele vai puxar esse valor lá dos cadastros que eu fiz na minha parte de despesas fixas, tá bom? E a gente vai chegar lá. Percentual total de despesas variáveis, ele vai deixar tudo isso já automaticamente calculado aqui pra gente. Você salva e já está pronto a primeira parte das informações necessárias para que o Calcularte faça esse cálculo automático dos seus custos, tá? Aí depois a gente vai começar, então, cadastrando essas despesas mensais, certo?
Qualquer um dos ícones que a gente clicar aqui em cima, vai aparecer uma nova tela e aqui em cima, essas 3 opções. Vai vir aqui as opções de despesas, meios de venda e meios de compra, tá? A gente vai abordar as 3, cada uma delas tem a sua utilidade aqui no cadastro, tá? Primeiro vamos em despesas. Aqui em despesas a gente vai calcular quais são as nossas despesas ou fixas ou variáveis mês a mês. Mas antes da gente vir aqui e colocar quais são as despesas fixas do mês, a gente vem aqui na abinha de fixas e calcula tudo que a gente gasta. Tudo que a gente usa por mês, tá? Então, eu já tenho aqui várias opções cadastradas, olha, imposto do MEI, divulgação, telefone móvel, telefone fixo, internet móvel, internet fixa, energia elétrica, água, aluguel, depreciações, tá? E aí a gente pode fazer esse cálculo aqui, fazer esse cadastro, desculpa, aqui com nova despesa. Aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, salário funcionário, né? Salário funcionário. Aí a gente tem aqui essa informação já cadastrada, tá? E aí, despesas variáveis, você pode colocar também, caso você tenha. No meu caso, eu só coloco as despesas fixas mesmo, que eu tenho elas já muito formadas aqui em mente, tá? E daí, aqui no mês a mês, a gente já pode, então, fazer o cadastro do que a gente gasta aqui todos os meses, tá? Então, aqui está em fevereiro, aí a gente vem aqui adicionar despesas do mês. O que eu gasto aqui no mês? Eu gasto com o imposto do MEI, vou colocar aqui R$ 45. Tenho aqui, vou colocar telefone móvel, vai R$ 70. Outra despesa aqui, energia elétrica, R$ 50, tá? Aí você vai cadastrando todas as contas e as despesas que você tiver no seu mês, certo? Eu já tenho isso daqui cadastrado, então para não dar bug aqui em todos os meus cadastros, eu vou apagar, mas aí no caso de vocês já é salvo automaticamente quando você coloca aqui. E aí você seleciona esse tiquezinho aqui de confirmar, tá? E aí você fecha e todas as suas despesas já estão cadastradas. E isso você precisa fazer o cadastro mês a mês, tá? Então já faz do ano inteiro e aí ele já vai ter esse custo, essa média mensal de custos que você tem, tá bom? Deixa eu apagar tudo isso daqui agora. Certo. Aí depois que a gente fez os registros das nossas despesas mensais, a gente vai então colocar os nossos meios de venda, que é as formas como a gente vende para o nosso cliente. A gente vende com cartão de crédito, a gente vende com boleto, a gente só vende via transferências. Você vai cadastrar todas as maneiras como você vende para o seu cliente, tá? Então aqui em canais de venda, se a gente colocar aqui o mouse aqui em cima, ó, desse ponto de interrogação, ele já explica para gente o que é esse campo. O nome do canal, através do que você vende suas peças. Pode ser o nome de uma plataforma como Elo7, por exemplo, ou o nome de um meio de pagamento, como cartão de crédito, ou ainda venda direta, caso o cliente esteja comprando diretamente de você, utilizando o meio de pagamento que não cobra comissão. Aqui no meu caso, então, eu tenho essas formas de vendas cadastradas, né? Meus canais de venda, que é a minha venda direta, e aí o meu percentual de comissão é 0, porque o meu venda direta é quando a cliente ela paga via transferência ou depósito. E aí eu tenho aqui o boleto, e o percentual que a empresa que emite o boleto me cobra é de 2,5%, 2,5%, e eu vendo também pelo MOIP, que é o cartão de crédito, e aí o meu percentual de comissão é de 10%. Tá? Aí a gente tem aqui que cadastrar também os meios de pagamento. Aqui vão ser as formas como a gente recebe. Então, por exemplo, depois a gente vai unir tudo isso, tá? Então, eu recebo por cartão de crédito, né? Eu já fiz esse cadastro. Aqui em novo meio de pagamento a gente faz esse cadastro. Eu vou abrir um aqui para vocês verem, peraí. Olha, novo meio de pagamento. Aí você coloca aqui, vamos colocar... vou cadastrar outro boleto aqui, vai. Boleto teste. Aí a gente pode colocar aqui qual é a maneira. O boleto, essas informações aqui são pré-formatadas pelo Calcularte, então não tem como a gente mudar isso daqui. Como ele não tem essa opção de boleto, eu coloquei aqui então o Marketplace, vocês podem ver aqui embaixo, tá?
E aí ele não me dá essa opção de débito e crédito, porque só libera isso daqui para quando é cartão de crédito, nem número de parcelas, tá? O que só fica disponível mesmo para cartão de crédito. Se porventura eu, por exemplo, no meu boleto, eu parcelo em até 12 vezes, né? Então, eu poderia usar essa opção aqui do tipo cartão, porque é a única que a gente tem. Aí, a gente coloca aqui como débito mesmo, porque é como se fosse dinheiro ali na hora. E aí, o débito não vai liberar também essa opção. Então, a gente teria que vir aqui em crédito mesmo, colocar o número de parcelas, tá? Qual é a taxa? É 2,5% no boleto. Tarifa por transação. Tem algumas empresas, por exemplo, de cartão de crédito que cobra a cada transação um valor fixo, tipo R$ 1, R$ 2, aí você coloca isso daqui também, tá? Que não é o meu caso aqui. No meu cadastro que eu fiz, eu não cadastrei essa quantidade de parcelas, tá? Isso não vai influenciar na hora que a gente for gerar um pedido, porque a gente tem como colocar a quantidade de parcelas lá no pedido também, então por isso que eu coloquei essa opção de marketplace mesmo, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Então, você faz os cadastros dos meios de pagamento que você tem, que os meus são esses três: cartão de crédito, transferência e boleto, certo? Aí depois a gente tem aqui como cadastrar os meios de venda. Os meios de venda, ele vai juntar o meu canal de venda com o meu meio de pagamento. Aí a gente consegue até ler essa informação se você tiver na dúvida. Olha, um meio de venda é uma combinação de um canal de venda com um meio de pagamento e engloba a comissão do primeiro e a taxa cobrada pelo segundo, tá? Então, se a gente aqui cadastrou a taxa, uma taxa diferente, ele vai misturar essas duas aqui, tá bom? Aí aqui eu tenho, então, eu vim aqui, ó, novo meio de venda, a gente pode cadastrar. Qual é o canal de venda que a gente cadastrou aqui? Então, eu tinha esses 3 cadastros, né? Vou fazer um cadastro aqui para vocês, mas vai ficar igual que já tem aqui, é só para vocês verem como funciona. Aí tem o meio de pagamento, então eu tenho aqui boleto, e aí a gente pode escolher qual é o meio de pagamento que a gente cadastrou lá. Então, no caso, seria boleto, ou boleto mesmo. Qual é o percentual de comissão? Ele já vai dar aqui automaticamente para a gente, tá? Porque a gente já cadastrou tanto no canal de venda quanto no meio de pagamento, certo? Aí você coloca aqui incluir em novas peças? Sim, tá? Então, todas as outras peças que a gente for cadastrando, ela já automaticamente vai ter esse cadastrozinho aqui, tá bom? Deixa eu aqui apagar. Isso daqui é importante, porque quando a gente for criar uma peça que a gente vai colocar lá os custos com material e tudo mais, ele já vai precisar dessas informações. Então, a gente tem que cadastrar isso daqui antes de começar a cadastrar as nossas peças de vendas, tá bom? Fechei aqui. E aí, agora a gente vai ter que cadastrar os nossos fornecedores, tá? Você tem 2 maneiras de cadastrar o seu fornecedor. Ou você vem nessa abinha fornecedor e aí você vai cadastrando todos eles um por um. Ou você pode vir aqui em estoque. Você vem, olha, a gente tem aqui, tá na abinha de materiais aqui em cima, porque a gente tem 3 abas. Tem aqui a aba de materiais, que são as nossas matérias-primas. Tem a aba de embalagens, que é onde você vai cadastrar, por exemplo, se você o valor que você paga numa caixa para embalar, nos seus plásticos que você coloca as caixinhas dentro, fita adesiva, todos os seus custos que você tem com a embalagem. Aqui em peças a gente tem como cadastrar as peças do nosso portfólio. Então, aqui eu tenho, olha, várias pecinhas aqui do meu portfólio. A gente vai navegando por essas páginas, tá? Você escolhe quantos você quer mostrar por página. E aí você pode ir navegando. E o legal é, olha só que legal, por exemplo, aqui nas peças, ela está selecionada, quando está esse amarelo escuro é porque está selecionada. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui meu álbum de foto scrap, tá? Eu não tenho nada aqui em estoque, né, que é onde a gente está aqui, a binha de estoque, eu não tenho nada em estoque porque tudo aqui é feito sob encomenda. E aí aqui ele me mostra, olha, pedidos em abertos que incluem essa peça. Então, eu tenho aqui todos os pedidos que as clientes me solicitaram esse item. Tá? E aí aqui embaixo eu tenho o histórico de movimentação da minha peça, que é o meu estoque. Então, toda vez que a gente abre um pedido, ele vai dar entrada, né? Porque a gente produziu essa peça e depois ele vai dar a saída, que aí é o motivo da movimentação, que é a venda, tá?
Aqui, ó, entrada e saída. Sempre vai ser um junto do outro, né? Primeiro porque eu dou baixa sempre de uma vez nos meus pedidos aqui. A gente tem que ter esse controle de dar baixa para que todos os nossos cálculos lá dos nossos gráficos apareçam para a gente, tá? Então, ótimo. Então, tendo isso, a gente vai vir aqui em material para a gente começar a calcular os custos, né? A gente precisa saber o valor da nossa matéria-prima. Então, a gente vem aqui em novo material. Aí a gente vai colocar aqui, vou colocar aqui, então, por exemplo, latinha teste. Na descrição não é obrigatório colocar, então você pode colocar o que você quiser. Vou colocar, então, qualquer descrição aqui, que esse é para o vídeo YouTube, porque depois eu vou apagar esse cadastro. Aí aqui é adicionar fornecedor à lista. A gente pode selecionar algum fornecedor que a gente já cadastrou lá na aba fornecedor, tá? Eu tenho todos esses daqui. Mas vamos supor que a gente esteja comprando de um fornecedor novo. Então, eu vou colocar aqui, fornecedor novo, tá? Quando a gente vai passar para... aí a gente vai colocar aqui, então, a quantidade vendida. O que é a quantidade vendida? Quantas unidades daquele produto vem num pacote? Ele vende por unidade? Ele vende um pacote com 50? Ele vende um pacote com 10? Tá? Então, eu vou colocar aqui 50, né? Qual a unidade de medida? A gente vai colocar aqui unidades, é só você digitar, tá? Pode ser unidades, pode ser metro, por exemplo, se for fita, tá? Ó, tem várias opções aqui, tá? No nosso caso aqui, como é latinha, são unidades mesmo. Aí o preço cobrado pelo fornecedor é o preço cobrado pelo pacote com 50 unidades, tá? Então, vamos supor que esse fornecedor novo cobre, vou colocar aqui um preço maior, R$50. Tá? Aí a gente dá um OK aqui, né, para salvar, e ele já automaticamente me aparece essa tela, olha. O fornecedor novo ainda não existe no seu cadastro de fornecedores. Deseja cadastrá-lo como um novo fornecedor? Sim, é um novo fornecedor. Pronto, já fez o cadastro desse meu fornecedor. E aí aqui, olha que legal, ele me coloca qual é o valor da unidade, automaticamente já me coloca qual o valor da unidade desse produto, tá? Aí eu quero colocar, aí eu não comprei, por exemplo, perdão, aí essa latinha teste, eu fiz o orçamento com outros fornecedores também, tá? Então eu vou colocar ele aqui, adicionar novo fornecedor à lista, eu vou colocar todos os fornecedores que eu tenho deste produto. Então eu vou colocar aqui que o Mercado Livre também vende latinha, também é 50 unidades por pacote. Só que lá é R$30 o meu pacote. Aí eu vou dar um aceite e aí ele já me calcula aqui, olha, 60 centavos a unidade de cada latinha, tá? Aí eu vou colocar só mais um para a gente poder mostrar um exemplo bem legal que tem aqui. Deixa eu encontrar aqui, vou colocar aqui Armarinho Fernando. Vamos lá, também 50 unidades por pacote. Só que no Armarinhos Fernando é R$25 esse pacote. Então, eu tenho cadastrado todos esses fornecedores. Por quê? Até mesmo porque é legal a gente ter mais de um fornecedor para a nossa matéria-prima, porque nem sempre ele vai ter sempre a disponibilidade daquele produto, tá? E aí, olha que mágico. Ele já me calculou aqui, né? A unidade que cada um fornecedor, o valor unitário de cada peça de cada fornecedor. Aqui embaixo, a gente tem o valor do nosso menor preço, ou seja, do fornecedor que vende por um valor menor, tem o valor do maior preço, que é o fornecedor que cobra mais caro, e tem o preço médio, tá? Então, você pode escolher com qual preço, qual o preço de custo desse item que você vai querer trabalhar, tá? Aí a gente tem como escolher aqui embaixo, automaticamente, qual é o valor que a gente pretende trabalhar, tá? Então, vamos supor que a gente queira trabalhar com o preço médio. A gente clica aqui e daí automaticamente ele vai me colocar, olha, a cada uma unidade ela vale 70 centavos, logo o valor de repasse ao cliente é 70 centavos, que ela me puxou isso daqui. Então, você tem essa opção ou de cadastrar manualmente ou de escolher uma dessas três opções, tá? Aí você dá um OKzinho aqui e pronto. Você já cadastrou um novo material. Bom, cadastrado então esse novo material, a gente pode fazer a entrada ou saída. Vamos supor que você foi lá, fez a compra dessa latinha teste, digamos assim. Então, a gente vem aqui em movimentar estoque. E daí a gente vai fazer, aqui já vem a data do dia, né? Aí você vai dar a entrada,
né, nesse pedido de compra de matéria-prima. E, obviamente, que é compra, né, o motivo. Tem essas opções, motivo, ajuste de saldo, compra, aliás, ajuste de saldo e produção. Você vai escolher o meio de pagamento, vamos supor que seja dinheiro, tá? Foi à vista, né? A gente tem essas opções, olha, parcelas iguais, entrada mais parcelas iguais. E daí a gente vai escolher o nosso fornecedor. Vamos colocar, então, o nosso fornecedor novo que a gente comprou com ele, né? Então, aqui, incluir item. Aqui você deixa material ou embalagem, né? Depende do que você está cadastrando. E aí você procura, então, qual o material. Mas, se não, era só você digitar aqui, ele já vai aparecendo as opções conforme você vai digitando. Então, aqui já tem cadastrado e olha que legal. Ele tem aqui qual o material, latinha teste do fornecedor novo, que você já selecionou lá atrás, tá? E aí a quantidade. Quantos pacotes de 50 unidades, que é como esse fornecedor vende, a gente comprou? Vamos supor que eu comprei 3 pacotes, certo? Aí, olha, preço de cada pacote R$50. Eu tive algum desconto com essa compra? Vamos supor que eu ganhei 5% de desconto nessa compra, porque eu paguei em dinheiro. E aí, ele já me passa aqui o preço final do item de R$142,50, tá? Aí, a gente dá aqui um salvar. E eu posso cadastrar quantos materiais eu tiver desse fornecedor, tá? Porém, como nesse fornecedor a gente só tem um material cadastrado, ele não vai me dar outras opções, tá vendo? Porque a gente só tem ele para o fornecedor novo, tá? Aí a gente já tem ele aqui cadastradinho, bonitinho, tá? E aí aqui embaixo eu tenho como colocar de novo qual é o desconto total do meu pedido, se eu tiver. Ali é o desconto individual e aqui é o desconto total do pedido. E aqui o custo de frete, se eu tive algum custo com frete, tá? Vamos supor, tá? Que a gente comprou pela internet e a gente teve, R$10 de custo de frete. Olha que legal. Ele já coloca aqui o total da minha compra, tá bom? Aí a gente dá um OK aqui. E aí aqui, olha, o meu saldo é de 150 unidades de latinha teste no meu estoque, tá bom? E aí aqui eu tenho também o valor do meu estoque, né? Quanto eu tenho, qual é o valor do meu estoque. E aqui ele vai calcular o valor médio que a gente colocou lá, o valor de repasse ao cliente, tá? Não o valor da nossa compra. O valor da nossa compra aparece lá naquela hora que a gente cadastrou ele aqui na movimentação do estoque, tá bom? Então, é isso, essa parte de cadastro aqui do nosso material. Agora, a gente vai, então, começar a cadastrar os itens do portfólio. Para a gente fazer os cadastros dos itens, a gente vem, então, aqui em peças. Vamos cadastrar uma nova peça, tá? Vou colocar aqui latinha 3D em pé. Aqui em nome da peça é o nome que vai aparecer no pedido da cliente. Então, coloque alguma maneira que ilustre bem o que é o produto, tá? Ele tem uma quantidade máxima de caracteres, então não pode ser um nome muito grande. Aqui na descrição a gente pode colocar várias informações, pode colocar o que tem nesse produto, pode colocar, ué, apagou aqui? Latinha 3D em pé, aula. Tá? Só pra gente saber depois dela. Aí aqui na descrição, geralmente eu coloco o tamanho do produto, eu coloco, por exemplo, kit colorir, eu coloco o tamanho do livrinho, que acompanha a tag e tudo mais, que se a cliente quiser, a gente só vem aqui, copia e cola e manda lá para ela essa informação. Essa descrição não vai aparecer no pedido para cliente, tá bom? Então, eu vou colocar aqui qualquer coisinha, XYZ. Não pode deixar em branco, então se você não quiser colocar nenhuma informação, você só preenche com 3 pontinhos, igual eu faço com alguns aqui, tá bom? Horas de produção, tá? Então, para eu produzir uma latinha 3D em pé, eu gasto uma média de 3 minutos, tá? E qual é o meu percentual de lucro aqui? Vamos colocar, então, 30%. Opa, 30%. Aí a gente dá um salvar. Aí, olha só, aqui embaixo, a gente vai ter que cadastrar, então, os nossos meios de venda à peça, que foi aonde a gente cadastrou aqui em cima, tá? Aqui vão vir todas as opções que a gente tem cadastradas. Então, eu sempre, em todas as peças, coloco as 3. Porque a cliente pode comprar esse item dessas 3 formas, né?
Aí, beleza. Depois que eu cadastrei tudo isso daqui, aqui em cima, olha só, ele já me aparece o meu custo de mão de obra, porque ele já vai tirar, já vai ter feito o rateio com relação às minhas horas de produção. E ele tem aqui as despesas fixas rateadas, que são as despesas que eu cadastrei aqui em cima, que eram as minhas despesas mês a mês, tá bom? E olha só, aqui em cima, ele já cadastrou os meus 3 meios de venda, tá? Porque independente já do quanto eu vou colocar de material, de matéria-prima nesse produto, eu já tenho aqui o quanto aqui, perdão, desculpa. Qual é o meu custo do meio de venda para cada uma em cima já dos custos que a gente tem aqui em cima, que é o custo de mão de obra e o custo das minhas despesas fixas rateadas. Então, no mínimo, essa peça vai ter que ser cobrada ou 3 centavos ou 14 centavos em relação à taxa que a gente tem em cada um desses meios de venda, certo? Então, no mínimo, eu vou vender por 70 centavos. Olha só que interessante, tá? Adicionar material à peça. Então, aqui é que a gente vai cadastrar toda a nossa matéria-prima para ser feito essa latinha 3D em pé aula, tá? Então, primeira coisa, a gente vai cadastrar então, vai colocar então qual é a nossa latinha. Ó, vamos colocar então a nossa latinha teste, quantidade utilizada. Eu vou usar uma, né, por item. Aí aqui, unidade de medida, a gente vai colocar uma unidade. E aí eu dou um salvar, aí ele já vai me aparecer o valor do custo dessa latinha. Só que eu não gasto só a latinha, né? Eu uso também aqui papel adesivo. Vamos supor que no papel adesivo eu consiga fazer 5 latinhas, né? Correspondente a 5 latinhas aqui. Então, uma folha dividido por 5, eu na TL já sei que eu gasto um percentual, né, dessa folha, uma parte dessa folha é 0,20 de unidades. Eu vou disponibilizar para vocês uma tabelinha que eu tenho, que lá no... A gente tem um grupo do Calcularte para todas as pessoas que utilizam a ferramenta, de onde a gente tira dúvidas, e uma pessoa cedeu essa tabelinha. Vou mostrar ela aqui para vocês. Que aí a gente tem automaticamente aqui calculado como que a gente pode, por exemplo, calcular numa folha. Então, se, por exemplo, eu consigo imprimir para essa latinha, sei lá, 15 apliques para essa latinha, tá? Aí eu venho aqui, olha, rendimento de unidade por uma folha. Aí eu tenho aqui, olha, 15 unidades a cada uma folha. Então, eu sei que o meu custo que eu vou colocar aqui é 0,07. Mas no caso, como eu consigo fazer 5, por esse papel adesivo, então tem aqui, olha, 5 é 0,20 centavos, que é o valor da quantidade utilizada. Vou disponibilizar essa tabelinha aqui para vocês também fazerem o download aqui no vídeo, tá bom? Então, vamos supor aqui que eu use 5, consiga imprimir 5 unidades nesse papel adesivo mate, tá? É só um exemplo. Aí a gente dá o OK aqui, ele já me atualiza com essas informações. Aí, eu na TL, eu cadastrei lá na minha matéria-prima algumas coisas médias, alguns custos médios que eu tenho, que eu coloco praticamente todos os cadastros. Quais são elas, tá? Eu cadastrei como se fosse uma matéria-prima mesmo. Eu cadastrei, olha aqui, ó. Como média de cola, tinta, impressora e fita banana e strass, porque são custos muito pequenos, e aí eu coloquei uma média de 10 centavos. A cada folha é uma média de 10 centavos que eu gasto com esses materiais, tá? Então, para não precisar ficar cadastrando percentual de fita banana, de strass, de tinta, de cola, eu fiz isso em um único cadastro, e isso facilita para mim bastante no meu cadastro. Eu coloquei também uma média de custo com transporte, então, às vezes eu vou de carro, então eu gasto combustível, eu gasto com estacionamento, aí você pode colocar também isso daqui. A média com depreciação da lâmina, eu na TL já sei quantas lâminas por ano que eu gasto, tá? E essa média de custo aqui com a depreciação da lâmina é mais ou menos com do vídeo que eu fiz do meu gasto com os papéis, né? Então, vamos supor que a gente gaste 5 lâminas por ano e cada uma custa R$70. Eu tenho um gasto por ano de lâmina de R$350,
certo? Isso daqui dividido por 12, eu tenho uma média de gastos por mês de R$ 29,16 com lâmina. Então, eu preciso colocar isso no meu custo. Mas eu vou colocar R$ 29,00? Não. Eu produzo uma média de, vamos supor, 1.000 peças por mês. Então, eu vou pegar R$ 29,16 e vou dividir por 1.000 peças por mês. O meu custo com a depreciação da lâmina, 1.000 peças não, desculpa, 1.000 folhas, tá? O meu custo com a depreciação da minha lâmina por folha é de 2 centavos, tá? Então, eu já tenho esse custo aqui calculado também. E aí, eu tenho uma média de pérolas e strass, onde vão muitas pedras. Então, dependendo da minha caixinha, eu já coloco, além deste custo aqui, que é para uma média de 3 pérolas, isso é eu, Natiele, que cadastrei uma média de 3 pérolas ou strass. E aí tem caixinha que vai um monte. Aí, por exemplo, a minha casinha de passarinho, eu colocaria essa opção aqui também, que eu já tinha cadastrado anteriormente, tá? Então, as que eu coloco sempre é a média, essa daqui que eu já fiz o cálculo de média de cola, tinta, impressora, fita, banana e strass, tá? Então, eu coloco aqui, olha, eu usei 0,20 de uma folha. Então, aqui eu cadastro a mesma coisa, 0,20 unidades, tá? Se eu tivesse gastado uma folha aqui, eu colocaria aqui uma também. Se eu tivesse gastado 2 folhas aqui, eu colocaria 2 folhas aqui também. Então, esse eu sempre coloco em todos os meus cadastros. E tem também a média com a minha depreciação da lâmina, que eu também coloco em todas, tá? E a mesma coisa, eu sigo o mesmo padrão de quanto eu gasto por folha aqui, tá? Que é 20 unidades, certo? Vamos supor que sejam somente esses os meus custos, tá? Com a produção dessa latinha 3D em pé. Aí agora aqui eu já tenho os meus valores, né? O meu preço de venda sugerido é de R$ 2,31. Por que ele colocou o preço de venda sugerido de R$ 2,31? Porque é o meu maior valor com relação à minha maior taxa do meu meio de venda, que é 12% do cartão de crédito, tá? 12% não, 10%, desculpa. Que é 10% do meu valor de cartão de crédito. Ah, eu vou querer cobrar esse valor? Eu vou querer cobrar mais? Eu vou querer cobrar o valor referente a um boleto? Eu vou querer cobrar um meio termo disso daqui? Quem escolhe é você, tá? Esse é o valor de venda sugerido, mas você vai digitar aqui qual é o seu preço. Eu sempre deixo do meu maior valor, tá? Então, eu coloco arredondo para 2,30, ou eu arredondo para 2,50, enfim, você que escolhe, tá? Eu vou colocar aqui, então, 2,50. A gente não pode esquecer de fechar esse cadeado para fixar o preço, porque senão esse item não vai aparecer lá para a gente poder colocar nos nossos pedidos e orçamentos para as clientes, tá? Então, sempre aperta o cadeadinho aqui. A gente tem, então, essas 3 opções. Por que eu coloco o meu sempre maior? Porque se porventura minha cliente for pagar via transferência, eu sei que eu vou poder dar um desconto para ela, tá? Então, isso é bem legal. Aí, se a gente está vendo essa setinha que a gente tem aqui, a gente tem uma grande vantagem aqui no Calculate, que é as ferramentas e análise de preço. Então, aqui, a gente já tem aqui um gráficozinho da nossa composição do preço. Olha, 32% do meu custo, é esse roxinho aqui, ele foi do material, 34% é do meu lucro e 12% é da minha mão de obra, né? Conforme as minhas horas trabalhadas para produzir essa peça. 20% é do meu custo médio de venda, ou seja, das minhas taxas aqui, né? Dos meus meios de venda. E 2% é das minhas despesas fixas mensais. Então, automaticamente, ele já rateou todas essas informações aqui para que eu tenha o meu valor final para eu repassar para o meu cliente. É muito prático, né, gente? Muito fácil. E a gente não precisa ficar quebrando a cabeça para fazer esses custos. Imagina só eu ter que fazer um por um disso daqui na unha, na mão, não tem como. Outra coisa legal que tem aqui no Calcularte é essa pesquisa de preço, tá? Onde a gente pode colocar aqui, olha, pesquisando por. É que, né, latinha 3D em pé aula, a gente não existe isso, né? Mas vamos supor que a gente coloque aqui só latinha 3D. Aí ele vai pesquisar na internet, olha só que legal. Qual é a média que o pessoal está vendendo esse mesmo produto? Olha que máximo isso daqui, gente. Ó, ele vai me colocar
várias opções que estão sendo vendidas na internet. Ele faz essa busca aqui pra gente não precisar ficar procurando o nosso concorrente. E daí, a minha média, o preço médio que o pessoal tá vendendo a latinha lá fora é R$ 2,77. Então, eu sei que se eu colocar R$ 2,50, o meu preço está super dentro e está super competitivo, né? Também. Então, tem mais essa facilidade aqui do Calcularte, tá? Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês com relação ao cálculo de custos no Calcularte. É claro que existem várias outras coisas que a gente pode fazer lá, mas o foco hoje era falar de custo, eu não quis desvirtuar disso. Tudo que a gente precisa para poder saber qual é o nosso custo, a gente tem que fazer esses cadastros que vocês viram no vídeo. Então, se porventura alguma parte você não pegou, não ficou muito bem claro para você, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, que sempre que possível eu vou estar respondendo, tá? Eu espero que tenha ajudado uma grande parcela das pessoas. Tanto as pessoas que já usam Calcularte, quanto as pessoas que ainda não utilizam. E se você ainda estava na dúvida se usava ou não Calcularte, espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar uma decisão. Eu uso Calcularte há mais ou menos 1 ano e hoje eu já não vivo sem. Porque além dele me ajudar com essa parte de custos, ele me ajuda com uma infinidade de coisas, tá? Então eu vou deixar um linkzinho, como eu disse pra vocês, vou deixar o link aqui embaixo pra você saber os valores do Calcularte. Vou deixar também o link pra você fazer o download daquela tabelinha lá, de como você coloca o seu custo por folha, né? A quantidade lá por folha, na verdade, para você não ficar precisando fazer várias contas. E, bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um likezinho, se inscrevam no nosso canal para receber todas as novidades. E, ó, um beijo da Nath. Fiquem com Deus!